Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Sarar, um podcast que fala de bem-estar e espiritualidade, onde vai ao ar todas as terças-feiras às 21 horas na TV Encontro das Águas. E não nos deixe de acompanhar também pelo YouTube e pelo Instagram Pode Sarar, onde levamos sempre assuntos bem informativos para todo o nosso estado, onde nós chegamos aí a 54 municípios. E eu sou Gisele Maia. Eu sou Samira Ribeiro e hoje com mais uma convidada super especial, com uma pauta que desejaríamos de repente nem ter para conversar, mas é algo extremamente necessário. Estamos aqui hoje com a doutora Maiara Magna, a delega oficial da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. E hoje vamos falar sobre como garantir a segurança das nossas crianças nos dias atuais. Doutora, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradecer estar aqui e, acima de tudo, falar sobre essa temática que muitas pessoas, muitas vezes, não querem falar. É um tabu, é um silêncio. E eu costumo falar que toda vez que a gente silencia esse tipo de assunto, a gente está protegendo vários abusadores. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero que nossa conversa seja muito esclarecedora e que a gente possa alertar e ajudar muitas crianças e adolescentes. Maravilha, doutora. Realmente não é um assunto que é loucura dos pais, é fato. Hoje, se a gente fosse dizer, as nossas crianças, elas não estão seguras em ambiente nenhum. Não, eu costumo dizer que antigamente, eu vou dizer até no meu tempo, o que a gente escutava dos nossos pais era: cuidado, não fale com estranhos, quando você vai à esquina, não fale com estranhos, não fale com ninguém. Isso não significa dizer que nós não precisamos também ter esse cuidado hoje. Mas hoje nós temos o perigo dentro da nossa própria casa, que ele vem por meio do celular, por meio dos computadores, por meio dos jogos online e por meio principalmente das redes sociais. Então a gente precisa partir do primeiro ponto de que a criança e o adolescente, ele tem um ponto essencial, são seres em vulnerabilidades. Eu não posso esperar que a reação de uma criança ou de um adolescente seja igual a de um adulto. Então, se a gente percebe, estamos, por exemplo, num ambiente público, num shopping, uma criança ela começa a rir pra gente sem ela nem nos conhecer. Então, nós conseguimos ganhar uma confiança de uma criança e aquela criança não consegue identificar se eu sou ou não um abusador. Então, é muito importante que os pais estejam alerta a todos os sinais, até porque uma criança jamais ela vai chegar para um pai e para uma mãe e dizer: eu fui abusada. Ela vai apresentar sinais indiretos, mas o falar é muito difícil para ela. Então, hoje a gente tem um ambiente muito complicado, que é, além da rua, nós temos os ambientes dentro de casa, por meio de um telefone, por meio de um computador, que não sendo monitorado, se torna um perigo ainda maior do que muitas vezes a rua. E quais são, assim, esses sinais que os pais podem observar na criança? Geralmente as crianças elas não têm coragem de dizer o que aconteceu com elas. Por quê? Porque muitas vezes o que é que o abusador faz? Ele começa a ameaçar a criança dizendo que ele vai atingir o pior ponto, a família. Então eles vão dizer: olha, se tu contar isso, eu vou matar teu pai, eu vou matar tua mãe. E ela, por medo e culpa, que ela cria uma culpa nela, ela não tem coragem de falar, mas ela vai apresentar de alguma maneira algum sintoma. Eu acredito que a doutora sabe dizer, por exemplo, que quando a gente mesmo, ser humano, quando a gente está passando alguma dificuldade, se a gente não expõe para alguém, o nosso corpo ele vai falar. Grita o que a boca cala, né? Isso. Digamos assim. Da mesma maneira vai ser a criança ou o adolescente. Ela vai se a criança era muito alegre, ela passa a ter um comportamento mais agressivo, ela passa a não querer mais sair com aquela determinada pessoa, ela passa a ter uma queda de rendimento escolar, ou ela começa a ter muita tristeza. Uma criança que era muito amável, ela passa a ter uma irritabilidade maior, medo excessivo de sair com alguém. Todos esses sintomas precisam ser analisados para saber se alguma coisa está acontecendo com a criança. Perda de apetite, ou uma criança que comia normal, ela passa a ter compulsividade na alimentação. Então, tudo isso precisa ser analisado e com muito cuidado e carinho. Porque o que acontece? Às vezes a criança tem medo de contar, não pelo que aconteceu, mas ainda pelo grito que ela vai levar dos pais. Então, é importante que os pais primeiro acolham, para depois que corrija. Primeiro é importante acolher, não julgar a criança, para que ela se sinta confortável em contar o que aconteceu e a gente possa trazer uma proteção para ela, para que depois os pais possam corrigir a criança naquilo que aconteceu.
É porque muitas vezes, e aí você vê, às vezes, eu lembro de uma colega que eu tive, que ela disse assim, ela tinha prisão de ventre, ou seja, não fazia cocô, ela criança ainda, com uns 4, 5 aninhos. E depois a mãe foi descobrir, quando demitiu a babá, que aquela babá, ela diz assim, se fizer cocô, não vai descer para brincar, se não sei o que tal, porque a babá não queria ter trabalho. E aí foi despedir a babá, resolveu a prisão de ventre da criança. Então a gente vê assim, é uma violência contra a criança, É uma né? violência. Hoje a gente tem, e eu acredito que, assim, por mais que a gente ainda tenha muito crime, se a gente pegar o Anuário de Segurança Pública, eu sempre gosto de trabalhar com dados para que a gente possa demonstrar. Nós tivemos, oficialmente, 88 mil casos de estupro e estupro de vulnerável. Desses 88 mil, quase 77% foram de estupro de vulnerável. Então a gente tem um número muito alto no Brasil. Isso nós não estamos trazendo ainda as subnotificações, que nós temos muita. Então, assim, se esse número oficial é isso, eu acredito que é um número ainda muito maior. E é importante que a gente esteja alerta a todos os sinais, principalmente, por exemplo, a babá era uma pessoa de confiança para a criança. Por mais que ela sofresse uma violência, ela nem sabia que aquilo era uma ela violência. não sabia e ela gostava da babá. É o que acontece muito com os estupros de vulneráveis. Geralmente quem estupra hoje, a gente tem um dado e realmente é verídico, que a maioria dos estupros eles são intrafamiliar. Dificilmente é um desconhecido. Quando a gente faz uma proporção, o número de desconhecido que abusa de uma criança é muito menor do que quem já está na família. E quando ela vai contar, ela é culpabilizada pelo que ela foi vítima. Você está acabando com a família. Então nós pegamos muito isso. O que é mais chocante aqui no Amazonas, né, que isso eu já trouxe do interior, e aqui é que as mães, elas encobertam os abusadores. E isso é triste, e elas precisam ser responsabilizadas. Então, o que eu falo, hoje eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque há uns 10 anos ninguém falava sobre isso. Há pouco tempo atrás, antes do ECA, a criança não era vista como um sujeito de direitos, mas como um objeto, como uma coisa qualquer. Hoje a gente tem que ver que a criança é um sujeito. Por mais que a gente estamos longe do que seja ideal, eu acredito que a gente já deu vários passos para que a gente consiga um dia chegar no ideal, que é a proteção integral. Mas nós estamos alertando. Então, muitas crianças também são abusadas sem saber que estão sendo abusadas. Mas isso agora seria a minha próxima pergunta, porque nós tivemos aqui uma convidada outro dia falando sobre violência obstétrica. Sim. E aí até a gente falou assim, doutora, mas o que é a violência obstétrica? O que é o estupro? O estupro hoje ele pode ser de várias formas, tá? Nós tivemos uma mudança legislativa justamente para que a gente possa ter um maior número de fatos que eu possa enquadrar como estupro de vulnerável. E aí eu vou falar o estupro de vulnerável, que é abaixo de 14 anos. Né? Tivemos até uma decisão recente, que foi uma polêmica, mas eu vou falar o que é a regra e o que a gente deve seguir. O código é claro. Constranger alguém à conjunção carnal ou qualquer outro tipo de ato libidinoso com uma criança ou adolescente abaixo de 14 anos é estupro de vulnerável. Ainda que ela diga que queira. Consensual, que diga, né, que ela permitiu. Porque, pasmem, eu pego réus que chegam lá e dizem, não, mas ela me seduziu. Como uma criança de 12 anos seduz? Uma adolescente de 12 anos seduz alguém? Eu fico escutando, assim, com o coração partido, porque eu acho um absurdo essa fala. Então, coloca a culpa, transfere a culpa. Ela me seduziu. Recentemente, sexta-feira, eu estava fazendo uma oitiva e ele, não, mas é porque ela pegou na minha cabeça. E aí você tem que ouvir aquilo. E é estarrecedor saber que a maioria dos homens acreditam naquilo que acontece. Então, antigamente era só a conjunção carnal. Que é ter a relação sexual por algum orifício. Hoje, dependendo, até o beijo lascivo numa criança e adolescente considerado estupro de vulnerável. O toque inadequado, o passar a mão nos seios, o passar a mão nas partes íntimas, já é considerado estupro de vulnerável. Se a criança não se sentiu bem com aquilo... Não precisa nem que ela se sinta bem ou não. O crime está configurado. Eu não tenho não posso tocar na criança. É claro que o toque de um médico para ser feito um exame, essas necessidades, isso não é considerado. Mas o toque de uma pessoa para se satisfazer, ou ainda que seja que a criança não deixa, já é um crime. Então ninguém pode, a não ser, como eu falo, o pai e a mãe que vai dar banho, e ainda que seja para dar um banho e não com um toque inadequado, quando vai ao pediatra que ele precisa examinar. Tirando esses fatos, tudo passa a ser crime.
quais os cuidados que os pais hoje, de uma forma geral, para a gente não enlouquecer, mas também não negar a realidade, né? E é engraçado porque, assim, se a gente estuda a criminologia, tem alguns determinados tipos de crime que eu consigo, pelo menos, descrever mais ou menos o perfil da pessoa que vai cometer o crime. Olha, na rua tal hora, não é bom andar, essas coisas. Mas o perfil do abusador eu não consigo descrever, porque ele está em todo lugar. Eu vou trazer um exemplo, por exemplo, da Paraíba. Tinha lá um médico famoso de uma família tradicional, aquela família que tem o sobrenome quando já chega, e ele abusou de várias sobrinhas, que elas só vieram ter coragem de falar agora, depois que elas já são mães. Então, assim, ele, a família dele, era apaixonado por ele era a pessoa mais legal da família. Então, nós não temos essa característica de dizer assim, olha, então o cuidado ele precisa ser, digamos assim, 24 horas. Mas é óbvio que eu como pai ou mãe, não tenho condições de estar com 24 horas com meu filho. Mas aí é quando a gente fala da conversa, de olha, isso não pode. Se você for alguém se aproximar, corra. Não converse com ninguém. Sempre conte tudo ao pai e à mãe que chegou. Independente do que for. Se ele ameaçou que vai me matar, me conte. Sempre estar alerta aos sinais. Por quê? Os sinais são muito característicos de algo que aconteceu, ou que está próximo a acontecer, ou que alguém... Então, a conversa, a criança se sentir confortável sempre que conversar com o pai, a mãe, é muito importante. Principalmente o telefone. Hoje em dia, o que é que acontece? O pai e a mãe estão no quarto, e aí o filho está no telefone. Tá jogando, um joguinho online. Jogo online com chat é um prato cheio para abusador. Porque ele se passa por um adolescente, ele se passa por um amigo, e depois de um tempo ele conversa, entende a criança. Eu lhe entendo porque o seu pai brigou com você, me mande uma foto. E a criança mandou uma foto. Me prove o seu amor por mim, me mande uma foto sem roupa. E a partir daí começa o inferno na vida de uma criança e adolescente, e o crime já foi configurado. Então, a partir da denúncia, a partir do crime, a nossa equipe de investigação entra e nós vamos analisar o que é melhor, mas o nosso ponto primordial primeiro, vamos proteger a criança. Depois eu vou responsabilizar. Depois eu vou pedir uma prisão. Depois eu vou fazer a investigação. A criança ainda está morando com quem abusa. Vamos tirar automaticamente. Então, nós chamamos o conselho tutelar. Conselho tutelar. Essa criança não pode ficar mais com esse pai ou essa mãe. Precisa ir para uma família extensa. Se não for, vamos tirar ela do ambiente. Porque cada dia que ela está lá é um abuso que ela sofre. E aí a gente vai fazendo. Então, nós temos vários mecanismos de denúncia hoje. Nós temos o 81, 97, a própria DEPCA, que é quando a gente repete que vai lá, 181. Faz 181. 181 pela própria DEPCA, né? E a gente, às vezes, por exemplo, os hospitais e a escola, elas mandam, às vezes, por e-mail para que a gente possa fazer aquela investigação. Então, é a importância de ir. Quando a gente termina o inquérito, aí a gente manda para o judiciário, porque aí começa a parte do promotor vai denunciar, e aí quem vai julgar e dizer se ele é culpado ou inocente já é o Poder Judiciário. Mas no que nós estamos vendo e acompanhando é que nós temos êxito, sim, e nós temos visto muitas condenações, o que é importante. Muitas vezes a gente vai para a imprensa dizer que prendeu fulano, que ele tinha tantos anos e aconteceu, não é porque a gente quer mostrar que a polícia prende, mas hoje a gente percebeu estudando que isso é pedagógico. Em que sentido? Eu tô sendo abusada. Poxa, eu tô vendo que fulano que denunciou resultou, e aí eu protegi a criança. Isso gera uma confiança naquele que está denunciando. No sistema, né? Uma confiança no sistema. Eu não vou me expor e não acontecer nada. Isso. E sim mudar uma realidade mental da pessoa entender que às vezes ela não confia e criar essa confiança. Isso. E o que acontece muito, infelizmente, é ainda isso que eu vivo brigando e vivo discutindo, é a questão de desacreditar no que a criança fala. A criança mente. Não, gente, vamos acreditar. Ainda que ela esteja mentindo, vamos investigar. Será que não está acontecendo alguma coisa com aquela criança? Né? Será que ela não tem... Eu fico pensando assim, a vulnerabilidade da criança é muito maior do que todas as outras vulnerabilidades para mim. Por quê? Porque ela não consegue ir sozinha na delegacia. Ela sempre vai precisar de alguém para ir à delegacia. Ela sempre vai precisar de alguém com ela para ir em algum lugar. Então, ela depende sempre de um adulto. Então, a gente precisa acreditar. Olha, chegou em casa, olha, aconteceu uma coisa que eu não gostei, a criança chorou. Não culpa a criança primeiro. Vamos conversar, vamos investigar. Ainda que não tenha acontecido, mas é mais importante conversar com ela, porque se aconteceu, a gente precisa parar aquele abuso com urgência. Porque, como você falou assim, o abuso, a criança
se ela, mesmo que ela esteja até inventando, tem algum motivo. Está faltando uma falta de atenção, ela está querendo chamar a atenção para algo, então tomara que não resulte a investigação, né, mesmo ali da família, em algo mais grave. Mas algo, provavelmente, ela está querendo sinalizar alguma coisa, né, de alguma forma. E se nós formos colocar, assim, pelo que você, né, comentou algumas vezes sobre o Anuário da Segurança, e particularmente aqui na nossa região, uma idade mais, assim, mais vulnerável, tipo bebês, 0 a 5 anos, diferença da capital e interior. Pelo anuário que a gente fala, eu percebi lendo que parece, e é triste dizer isso, que a preferência deles é ali entre 1 e 7 anos. Né? São mais vulneráveis ainda. Né? Com os adolescentes, eles já vão naquela coisa de troca. Eu vou te dar um telefone e tu sai comigo. E aí a pessoa se sente assim, é uma troca. Só que isso é um favorecimento à prostituição e já é o estupro. Porque você dormiu com alguém ou tocou alguém menor de 14 anos, isso já acontece. Então a gente tem isso no estado ainda. As crianças ali entre 2 a 7 anos são muito vulneráveis. Meninas, Meninas, nós temos muito meninos, mas assim, a grande maioria não tem como ser menina. Acredito que a gente tem mais número de meninos subnotificados. E aí eu lhe digo por quê. Já pelo patriarcado. Isso. Assim. A nossa sociedade é muito patriarcal, então é muito difícil para um homem dizer que ele foi abusado. Ele, quando for ali, ele já está indo ou porque ele tem muita coragem, ou porque ele está nas últimas e não está aguentando. Então a gente tem isso, de que os meninos, o próprio anuário diz isso, que o número de meninos é menor, mas pode ser que seja maior, entretanto, pela essa cultura que a gente tem do patriarcalismo, ele não vem a falar. Entendi. E em relação ao tráfico de crianças, como é que está esse número, essa estatística? Porque quando a gente olha na internet, isso cresce no mundo. Hoje em dia a gente vai programar uma viagem para o país tal, aí começa. Cuidado, porque nesse país você tem que estar de olho, você não fique olhando lojas porque estão roubando crianças. Isso é uma grande violência. Isso é uma grande Ai, aeroporto, sempre vejo muito que é um dos lugares mais perigosos que tem para roubo. Já saem com cabelo raspado, roupa trocada. Gente, isso é meio assustador. Todo esse assunto é meio assustador. Nesse ponto, no Amazonas, e aí eu vou falar de Manaus, né, que eu estou na DEPCA hoje, nós não temos, graças a Deus, o tráfico eu vou dizer infelizmente ainda, porque eu fico com medo de dizer hoje e amanhã nós ainda não temos. Até eu estava saindo no Instagram um dia desse, algumas crianças desaparecidas, eu tentei entrar em contato com o pessoal e dizer, olha, não fala isso porque essas crianças já apareceram. O que a gente tem muito assim adolescente que sai, briga com os pais, aí vai atrás do namoradinho e aí diz que sumiu. Aí depois inventa uma história pra mãe, aí vão pra delegacia, pra não levar uma chamada em casa. Já tem pouca ocorrência, ainda tem que lidar com isso. Eu ainda tenho que lidar com isso. E provar. Então a gente não tem. Mas o estado do Amazonas, ele tem uma peculiaridade que ele precisa ser bem observado, inclusive pelos pais. Eu não preciso sair de avião aqui. Eu saio pelos portos. Nós temos várias fronteiras. No instante eu chego em Letícia ali, eu cheguei em Tabatinga, eu passei a rua, já estou em Letícia, já estou no Peru, não estou mais sobre a jurisdição brasileira. Então é importante que a gente fique alerta, porque nós carecemos ainda de fiscalizações no transporte fluvial. Então eu pegar uma criança e sair por meio de um rio é muito fácil. Nós estamos batalhando, inclusive, a gente está conversando com alguns deputados, para que crie uma legislação e que essa legislação seja realmente, não só fique no papel, mas que ela seja cumprida. Ano passado nós fizemos algumas ações preventivas nessas embarcações. O número de pessoas que vão e não levam o documento dos filhos e estão andando e vão é impressionante. Né? Porque no avião não vai, né? Vai ter que bater ali. Eu recentemente estava numa situação, a avó estava com o neto para embarcar. E aí, só que o documento dela tinha um sobrenome diferente do dele, e aí não ia, e ela desesperada por pouco veio outro parente, trouxe lá o documento, então tem um pouquinho mais, mas uma coisa que também eu falo, eu digo, a gente às vezes, nosso filho, tudo empaca, e quando a gente vê noticiário a nível mundial, eles já são tão perfeita a ação
que conseguem, mesmo sem ser parente, embarcar de repente com É. uma criança, levar a criança É de como alguma um forma. estelionatário, né? De vez em quando a gente cai. Assim, eu digo até a gente que é polícia, e vem com uma lábia tão grande que você diz, meu Deus, eu quase ia caindo nisso, como é que pode? Então, ele já tem um esquema criminoso muito grande, né? Inclusive, a gente tá vendo agora na novela, sei lá, eu não tô vendo, mas eu vi o pessoal falando sobre a venda de bebês. Então, é uma Isso. rede muito grande. É o que eu falo e volto. Por exemplo, quando a gente pega muito aqui também no Amazonas, pessoas que têm vasto material pornográfico no telefone. E eu costumo dizer, isso é uma cadeia criminosa, uma organização criminosa tão grande, isso tem tanto dinheiro no meio. E eu falo dizer, quando você, mas eu tô só consumindo material, eu não tô tocando, eu não tô fazendo nada. Não, você tá fomentando que uma criança seja abusada para que você receba isso. Então eu tô fomentando um abuso. Então, assim, a gente precisa voltar a ter a criança como prioridade. Essa pauta precisa, assim como a da mulher ganhou muito destaque, a pauta da criança ela precisa entrar nesse nível de Isso destaque. É tão pouco informado, a gente vê tão pouco a nível de noticiário, e às vezes a gente fica pensando, é porque são muitos poderosos envolvidos também. Não Parece seria que é algo isso? distante. Acho que É algo assim, distante que, o câncer não vai ao meu acontecer ver, comigo. e ao meu ver, tentam abafar um pouquinho. É Não que a seria ideia é que isso? acontece assim, na minha família não vai acontecer, então você acha que nunca vai acontecer. Então, as pessoas que vão lá são geralmente mais carentes. Quando acontece num ambiente mais, digamos assim, com um poder aquisitivo maior, eu não posso afirmar, né? Mas assim, às vezes não quer ir até a delegacia e resolvem por ali mesmo. Só que aquela criança foi com traumas, que vão ser levados para a vida inteira. Isso que eu ia lhe perguntar e entrar nessa pauta que infelizmente já estamos rumando ao final da nossa conversa, passa tão rápido, né? Sobre as consequências, porque assim, às vezes acho que pode ter pessoas que pensam assim, ele vai esquecer, né? Foi lá com 2 anos, 3 anos. E aí, você pode dizer pra gente assim, sobre essas consequências que vocês já observam, né? Que vai levar pra vida inteira, não Isso. Hoje a gente tem um centro integrado, né? Hoje estamos trabalhando com vários órgãos e graças a Deus, quando a criança sai da nossa investigação, que nós somos da polícia, ela consegue hoje ter um acompanhamento psicológico pela Secretaria de Assistência Social. Só que ela vai levar. São traumas que não são esquecidos, eles podem ser minimizados os danos. Mas tem gente que fica com comportamento muito sexualizado. Muito sexualizado. Crianças que você diz, meu Deus, não poderia estar assim. Então é um comportamento sexualizado porque ela passou anos naquela situação ali, achando que aquilo ali era normal. Então há uma sexualização. Ou crianças retraídas, ou crianças que vão repetir esse comportamento com outras pessoas. Então, quando elas se tornarem adultas, vão também se tornar um abusador. Violência, abusador e um monte de outras formas, Isso, né? retrai muito. Então, assim, eu costumo dizer assim que a gente tenta salvar a criança, mas é muito difícil a gente salvar a criança. A gente tenta tirar aquela criança daquele ambiente. Mas eu posso dizer para vocês, apesar de toda a dificuldade que a gente tem trabalhando e do tema ser muito sensível, e muitas vezes a gente chegar em casa chorando, porque eu não vou dizer para vocês que a gente não chega. Não tem nenhuma super-heroína lá que quando vê algum caso não vai. Mas quando a gente pega uma criança que a gente sabe que ela foi abusada, tudo, ela olha pra você, dá um sorriso, dá um abraço, ela quebra você. E aí eu penso, meu Deus, como é que eu posso reclamar alguma coisa da vida quando uma criança dessa tá me ensinando que depois de tudo que ela passou, ela consegue sorrir e me abraçar. Então isso assim, é um trabalho que a gente tem, é sofrido, mas que toda a equipe que tá na DEPCA, ela trabalha por amor. E vocês têm que ter um bom suporte também, Tem psicológico. que ter quem cuide de vocês, Isso. né? Eu falo Isso. igual quase médico. Vocês tem que ter... cuidam, Minha mas tese de tem mestrado que- é sobre isso agora. Eu estou escrevendo sobre a saúde mental dos policiais que trabalham na DEPCA. Olha só, isso é que é tese e que vai mostrar muita coisa. Ai, porque gente, que maravilha. eu preciso estar bem para cuidar do outro, outro. né? E se você fosse dizer assim, pra gente já né, ir encerrando, um fundo, acho que o cerne, o início, diria que tem assim, uma causa principal, algumas causas principais de tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade? Eu acredito que a gente acabou tendo essa cultura inicial de que o primeiro, aqui que se fala, que eu não concordo, que o primeiro homem da mulher teria que ser o pai. E isso começa nas comunidades mais distantes. E aí você começa que isso é normal. É normal e é assim. E aí tem a questão financeira também, que a gente pode dizer que muitas vezes as mães, elas não querem denunciar, por mais que elas saibam o que está acontecendo, porque o homem ainda é o provedor da casa.
e elas não querem perder. O que acontece muito também é que as mulheres, elas não querem ficar, às vezes, sem o marido, e muitas vezes elas colocam, não estou a culpando, pelo amor de Deus, mas quando a gente tem criança, a gente precisa saber quem a gente vai colocar em casa. Isso acontece com as mulheres, isso acontece com os homens que se separam e ficam com os filhos. Entretanto, a maioria das mulheres é que ficam com as crianças, né? Nós, mulheres, somos penalizadas em todos os pontos de ter que cuidar da família, de ter que trabalhar. E aí é onde acontece, é dentro do ambiente familiar. E o que é favorável para eles? Não tem câmeras, não tem testemunha. É um crime muito difícil da gente investigar, porque é um crime só a criança e o abusador. Então, por isso que a palavra da vítima, ela precisa ser acreditada, ela precisa ter uma credibilidade para que a gente possa chegar neles. E eu torço, e assim, queria dizer a vocês, eu torço bastante para que a gente possa levar isso cada vez mais à frente e mostrar para os abusadores que eles vão ser pegos. Uma hora ou outra eles vão ser pegos, vão ser responsabilizados, e que isso não se deve fazer com a criança nem com a adolescente, porque eles também têm filhos, né? E também, se bem que muitas vezes eles fazem com os filhos, eu peguei um último caso agora, e foi essa criança que me abraçou, que eu saí de lá, assim, na hora que ela me abraçou, eu saí chorando. Eu saí, daqui a pouco a tia volta, e saí porque o pai abusava dela, tirava foto e vendia na internet. É o que hoje a gente tem visto, igual aquele caso agora do piloto da TAM, né? Que Sim. as vós vendiam, as mães vendiam as crianças. Então, realmente, assim, eu digo, é uma urgência de saúde pública, né? Mundial, esse acolhimento, esse cuidado, esse resgate da família, essa responsabilidade de ter ou não ter filho, de querer ter, Sim. porque eu acho que exige um planejamento com quem vai ficar essa criança, quem vai cuidar, tudo isso, não é ter por ter, né? Diz assim, eu deixo porque eu não tenho tempo. Não, planeje, se você tiver opção, realmente essa planeje. Sua fala foi assim, pra fechar mesmo, porque as pessoas acham que é só ter uma criança e que tá tudo certo e que todo mundo é responsável. Não, a gente precisa ter cuidado. Tô colocando um ser no mundo que precisa de todo um cuidado. Essa criança, até virar adulta, ela vai precisar do meu cuidado. A gente é adulto e a gente quer o cuidado da mãe ainda. Quantas vezes eu ligo pra casa, mãinha, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? E a gente precisa. Então, assim, é um planejamento, é um cuidado. Eu vou botar uma criança no mundo, eu preciso ter cuidado, porque infelizmente a gente trabalha com esse tipo de gente, com esse tipo de abusador. Existe, não é mentira. São pessoas que, e eu digo pra vocês, quando a gente pega eles, não parecem ser abusadores. Eles não têm cara. Não tem cara. Eles olham, doutora, eu sou um trabalhador, eu sei, todos vocês são trabalhadores, mas vocês abusam. Então, são pessoas que estão no trabalho. Recentemente, eu peguei um que estava trabalhando um ambiente hospitalar privado, e ele abria pornografia no trabalho. Esqueceu o computador aberto, o colega chegou e automaticamente nos acionou. E ele admitiu. Inclusive, tinha uma foto da filha dele. Minha nossa. Entendeu? Então, até porque isso aí seria para outro, né, outro podcast, que é o impacto da pornografia no cérebro. E então, assim, é uma doença também, né? Tem que ser visto como doença, realmente, os impactos que tem. E, doutora, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe toda a jornada de vocês, a Débica. E eu desejo que você cada vez tenha menos trabalho. Esse também. É o nosso desejo. Meu desejo é que ninguém faça mais nada com criança e adolescente, eu não tenha mais nenhum procedimento na Débica, entendeu? Que tem que ser mandada para outra área, isso, né? Que eu vá só poder ir dar palestras e dizer, olha, isso tá tudo certo, entendeu? Certo, e vamos torcer por isso. É por isso que a gente está aqui levando esse tipo de informação para vocês, para que vocês também sejam esses observadores da sociedade. E nós cremos sim na justiça dos homens e cremos também na justiça divina. Vou deixar aqui uma palavra para vocês, porque a gente fala muito aqui do amor que a palavra, a Bíblia traz, mas a Bíblia também é justiça. E ela coloca, mas se alguém fizer cair no pecado, esses pequeninos que creem em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar às profundezas do mar. E ele continua, ai daquele, nós não podemos evitar que tais coisas aconteçam muitas vezes, mas ai daquele por meio que dessas coisas aconteçam. Então nós temos sim a justiça dos homens e a justiça divina, e ficamos hoje com as duas. Até breve, até o próximo episódio. Tchau, tchau.